glória. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, que maravilha. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 20. Graças a Deus, livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 7. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder retornar a esse lugar, a essa casa, onde a presença de Deus é real, onde Deus, Ele habita, se faz presente, porque há pessoas sérias que Deus levantou aqui para estar na frente desse trabalho. É por isso que a obra está crescendo, está progredindo, porque onde tem Deus e um trabalho bem feito, pode ter certeza que Deus, Ele faz a obra se tornar bem sucedida. Estou muito feliz, Deus sabe o quanto eu sou grato de poder estar representando Ele nessa noite, representar Ele na terra, falar do amor dEle. Para mim é gratificante demais, até porque Deus sabe de onde Ele me arrancou, de onde Deus me tirou, o que Ele fez por mim. Eu não era, e na verdade não sou nem digno de poder estar aqui, mas a prova é Deus nos escolheu, por isso eu me sinto honrado de poder subir a esse altar e poder expressar a gratidão que nós temos no coração e o amor a qual Deus tem colocado sobre o nosso coração. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Rony. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que nessa cidade e em vários lugares tem pessoas muito mais capacitadas do que eu poderia estar aqui, mas eu agradeço por ter sido lembrado e escolhido pelo pastor dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Sandra. Deus abençoe esse casal, que são amigos de verdade mesmo, que moram no nosso coração, embora a gente não esteja sempre presente, mas Deus sabe a gratidão e o amor que eu sinto por esse casal e por essa obra. Eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros dessa igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Atos capítulo de número 20, versículo de número 7. Eu vou tentar falar o que Deus colocou no meu coração. Anotei aqui no celular aqui algumas coisas que Deus foi colocando na minha cabeça. Eu vou tentar pregar aqui. Eu tinha outra mensagem, mas de tardezinha agora Deus colocou no meu coração. Eu fui anotando algumas coisas aqui. Espero que eu consiga expressar o que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 20, e versículo de número 7, está escrito: primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas nos cenáculos onde estávamos reunidos. Verso número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar de baixo e foi-se levantado morto. Descendo, porém, Paulo iniciou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que vida nele está. Ô glória, pode tomar o seu assento. Você que mexe no som? Quer dar um pouquinho de grave aí? Minha voz já é muito aguda já. Ô glória, que maravilha. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ô glória, graças a Deus. Deixa eu usar aí no fundo do escola, viu? Meus irmãos, amém? Aqui no versículo que hora nós acabamos de ler, nós temos uma mensagem bastante conhecida por nós que somos leitores da Bíblia Sagrada, e por nós que somos pregadores também. É uma mensagem bastante conhecida, mas eu creio que nessa mensagem, em qualquer outra mensagem pregada, Deus, Ele tem as suas revelações e o modo de falar com a sua igreja. Aqui a história vai relatando a respeito da vida de Paulo e também a respeito da vida do jovem Eutico, né? A Bíblia diz que Eutico estava assentado em cima de uma janela, e o que a Bíblia diz é que ele caiu no profundo sono.
durante a pregação de Paulo, e a Bíblia diz que ele caiu morto no chão, né? Ou seja, Paulo estava em uma viagem, aqui a Bíblia fala em Troade, onde eles estavam ali durante 2 dias pregando a palavra do Senhor, e ele foi ali para ajudar aquele povo, ajudar aquela igreja ali, ajudar aquele povo naquele tempo ali a estabelecer, né, algumas regras. E a Bíblia diz que Paulo fica ali alguns dias ali, e no dia seguinte, depois dele estabelecer um limite para ele ir embora, a Bíblia diz que ele reúne ali a igreja, reúne o povo e começa a pregar para aquela igreja, começa a exortar aquele povo ali. E nós já podemos aprender aqui com a mensagem de Paulo, que quando ele começa a pregar, quando ele começa a exortar, a Bíblia diz que tem um jovem chamado Eutico, e a Bíblia diz que Eutico, ele não está no meio daquele povo, Eutico não está no meio da igreja ouvindo o discurso de Paulo. Pelo que a palavra de Deus fala, que Eutico está no 2º andar durante o discurso de Paulo. E Paulo está levando o seu discurso ali, porque daqui a pouco ele está saindo da cidade de Troade e está indo embora. Por isso, a Bíblia faz questão de dizer que a pregação de Paulo demora, o seu discurso acaba demorando um pouco, e a Bíblia diz que vai até meia-noite. E devido ao seu discurso ser prolongado, a Bíblia diz que ele que estava no 2º andar, a Bíblia diz que ele é adormecido de um grande sono. E quando ele está adormecido pelo grande sono, a Bíblia diz que ele cai. A Bíblia diz que ele cai do 2º andar. E quando ele cai, a Bíblia diz que ele cai já como morto. Aqui no versículo que ora nós acabamos de ler, a Bíblia diz, pastor, que ele está sentado à janela. Olha como nós cristãos somos fáceis de estar distraído ou de ser distraído. E eu já quero aplicar essa mensagem aqui e dizer que nós vivemos um tempo onde a igreja de Deus, a igreja do século 21, está um pouco distraída. E quando eu falo igreja, eu não falo a igreja deve aqui do Pacaembu do pastor Rony. Quando eu falo a palavra igreja, eu estou se referindo a mim e a você, que somos igreja de Deus. A igreja que está distraída, a igreja que está vivendo algumas distrações em meio a algumas lutas que nós estamos enfrentando. Dentro desse episódio aqui, que nós acabamos de ler a respeito da vida de Eutico, nós podemos extrair algumas lições qual alguém que estava ali naquele momento, alguém que tinha um líder que pregava ali, alguém que tinha um exemplo de um homem chamado apóstolo Paulo está ali. Mas a Bíblia diz que ele não faz questão da mensagem, ele não faz questão de estar ali no meio do povo de Deus, ele não faz questão de estar reunido ali. Mas a Bíblia diz então que ele está no 2º andar, aleluia, e a Bíblia diz que ele está distraído em cima de uma janela. Olha como a distração acaba afetando a nossa vida espiritual, olha como as distrações acabam arrebentando a vida de muita gente. Eu conheço pessoas assim que são uma bênção, pessoas que são escolhidas por Deus, pessoas que Deus escolheu, pessoas que Deus deu ministério, pessoas que Deus selecionou a dedo. Eu conheço pessoas que são uma bênção da mão de Deus, mas as distrações do mundo acabam, aleluia, acaba atrapalhando a vida dessas pessoas. Eu conheço pessoas que são bênçãos, mas que estão com suas vidas atrapalhadas, com a sua vida espiritual praticamente lá embaixo. Sabe por quê? Porque estão se distraindo com as coisas do mundo, estão se distraindo com as coisas que o mundo tem a oferecer. É por isso que nos dias de hoje, do século 21, da igreja atual, há muitas pessoas que vivem reclamando, há muitas pessoas que vivem murmurando, há muitas pessoas insatisfeitas, há muitas pessoas, irmãos, que vivem questionando até mesmo a Deus, que vivem questionando pela vida que leva, que vivem questionando por tudo que vive.
distraindo com as coisas do mundo e a sua vida espiritual não está boa. Quando a vida espiritual da gente está ruim, a única coisa que nos resta é reclamar, é murmurar. Tem gente que reclama do pastor, tem gente que reclama da igreja, tem gente que reclama da equipe de louvor, tem gente que reclama da liderança, tem gente que reclama do corpo de obreiro, tem gente que reclama de tudo. Sabe por quê? Porque a vida espiritual não está boa. E quando a vida espiritual está ruim, a gente acaba murmurando e questionando aquilo que nós estamos vivendo. Vira para alguém que está do seu lado e diga comigo assim: a distração, diga, as distrações acaba afetando a vida espiritual. É isso. Tem gente que reclama de tudo, vive uma vida de reclamação, como a nação de Israel, o povo de Deus que durante 40 anos no deserto vivia murmurando e reclamando e não saía do lugar. A vida daquelas pessoas não mudava de jeito algum. Sabe por quê? E eu fico me perguntando: será que o culpado da vida do povo de Israel era Deus, pastor Antônio? Será que era Deus o culpado da nação de Israel? Fica 40 anos peregrinando pelo deserto, 40 anos sofrendo, 40 anos passando luto. Aquele povo vivia reclamando e murmurando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuidava daquele povo em todo instante. Observa que no tempo do frio Deus mandava uma nuvem que aquecia aquela nação. No tempo do calor Deus mandava uma nuvem que trazia refrigério para aquele povo. No tempo de fome Deus mandava um cordonizo do céu. No tempo de luta Deus estava sempre presente para dar vitória. E aquele povo era tão abençoado que não percebia, porque a Bíblia diz que as crianças cresciam e o chinelo crescia no pé. As crianças cresciam e a roupa crescia no corpo. Então Deus cuidava da nação de Israel. Aquela nação ficou oprimida na opressão de um rei durante muitos anos. Eles não tinham liberdade, pastor. A Bíblia diz que eles iam para o deserto e eles buscavam, aleluia, folha de bananeiro, buscavam tijolo, construíam casa. Sabe para quê? Para os outros luxar enquanto eles dormiam no relento. Até que eles disseram: Deus, o Senhor não é conosco, o Senhor não lembra de nós. Aí a Bíblia diz que Deus se lembrou da nação de Israel. Quando Deus lembra, Deus levanta alguém, vai lá e resgata ele, tira ele da mão do opressor. Um povo que não tinha liberdade, um povo que vivia oprimido, um povo que não era livre para nada, agora está livre. Deus está dando liberdade a ele, e mesmo assim eles estão questionando a Deus. Porque quando a gente está sem visão, porque quando a gente está perdido, quando a gente está morto espiritual, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo ao nosso redor. A gente não consegue reconhecer o poderio de Deus sobre as nossas vidas. E aqui faz questão de dizer que Eutico, ele cai. Sabe por que ele cai? Tem retorno aqui? Ele cai porque ele está distraído durante o sermão de Paulo. Ele está distraído durante a pregação, ele está distraído dentro do culto, ele está distraído juntamente com seus irmãos. E a Bíblia faz questão de dizer que ele cai. Sabe por quê, pastor? Porque a janela não é o lugar para crente estar. A janela não é o lugar de quem Deus escolheu para se fazer presente. Por quê, pastor? Na janela oferece distrações. Janela não é lugar de crente estar posicionado. Quem está na janela está sujeito a se distrair. Paulo está pregando e por que só Eutico se redentou? E por que só Eutico caiu da janela? E por que só Eutico perdeu a vida? Pastor, o que significa janela? Significa vida dupla. Porque quem está na janela está praticamente do lado de dentro e do lado de fora. Quem está na janela não consegue ver somente o que está aqui dentro, mas ele consegue observar o que está lá fora também. Diga comigo, quem está na janela está vivendo uma vida dupla. É isso. Porque quem está na janela, em vez de focar no que está aqui dentro, acaba vendo o que está do lado de fora.
desse jeito. Dá uma olhada na janela, irmão. Você ficar ali na janela, tanto você vê do lado de dentro, como você consegue ver do lado de fora. E talvez seja isso porque que a vida espiritual de eu, e não só a vida espiritual, mas também a sua vida física, chegou a cair por terra, a falecer, porque ele não estava focado somente naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não estava focado somente naquilo que Deus estava preparando para a vida dele. É por isso que aconteceu isso, porque enquanto a pregação estava rolando, enquanto Paulo pregava, a visão dele estava do lado de fora, estava observando as distrações que passavam do lado de lá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quem é escolhido de Deus não tem a opção de estar aqui dentro olhando lá para fora. Quem foi escolhido por Deus não tem a opção de adorar a Deus aqui e ficar com o olho lá fora, porque quem Deus chamou para ser adorador é adorador e ponto final. E aí você pode me perguntar, pastor, o que é as distrações do mundo? Irmãos, infelizmente nós vivemos um tempo onde o mundo está conseguindo distrair a vida de muitas pessoas. Pessoas que têm vivido uma vida dupla por Deus. Pessoas que Deus escolheu para ser servo, para servir a Ele de todo o coração, está dividindo entre servir a Deus e ficar olhando para aquilo que o mundo tem oferecido. É isso. Aí você pode me dizer, pastor, e quais são as distrações do mundo? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que tira o seu coração da presença de Deus, tudo aquilo que tira os seus olhos da presença de Deus, tudo aquilo que te faz andar para trás, tudo aquilo que faz com que a glória de Deus venha se afastar de nós, são as distrações do mundo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, o diabo tem muito a oferecer, o diabo tem muita coisa que faz os nossos olhos ser arrancados da presença de Deus. O diabo, ele tem as suas características que faz o cristão estar olhando para Deus e ao mesmo tempo estar olhando para o mundo. Olha como o diabo tem promovido coisas que tem prendido o crente, que tem arrebatado o crente, que tem ocupado a vida do crente. Você pode dizer amém? Amém. É isso, irmãos. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para viver aquilo que Deus ele tem reservado para as nossas vidas. O diabo ele tem diversas formas de distrair a igreja. O diabo ele tem diversas formas de distrair a sua vida. O diabo ele não quer te tirar da igreja. O diabo ele não quer te tirar daqui. O diabo ele quer te tirar da presença de Deus. Às vezes o fato de você estar vindo à igreja, às vezes o fato de você estar ouvindo louvor, às vezes o fato de você estar pregando a palavra, não significa de que você não está vivendo as distrações do mundo. E eu te faço uma pergunta nessa noite: será que aqui dentro, ou lá fora, ou em qualquer lugar, o diabo não está conseguindo te distrair, tirar a tua atenção daquele que vive e reina para sempre? É isso, o diabo ele quer te afastar da presença de Deus. E eu vou dizer, irmãos, talvez aqui não, mas lá na nossa igreja ou em outros lugares eu conheço de pessoas que têm deixado de viver o sobrenatural de Deus para viver coisas temporais, para viver aquilo que o seu coração deseja, para viver aquilo que você acha que é bom para você. O diabo, ele quer distrair você de tudo quanto é jeito. É isso. Tem muita gente que está deixando de viver as coisas eternas. Tem muita gente que está deixando de viver as promessas de Deus. Tem muita gente que está deixando de viver o sobrenatural de Deus para viver coisas temporais lá fora, para viver aquilo que o diabo tem colocado em seu caminho como distração. Mas o meu Deus está dizendo nesta noite que Ele chamou verdadeiros adoradores, e aqueles que nasceram para adorar a Deus não entregam o seu coração e a vida aquilo que o diabo tem colocado como distração da sua vida. É isso. Eita glória. Pastor, mas como é que você sabe que eu estou vivendo uma distração, que o diabo está distraindo a minha vida? Olha o crente que você era lá atrás. Olha como você adorava a Deus. Olha como você levava as coisas de Deus com seriedade. Olha como Deus era prioridade para você. Como você priorizava aquilo que era importante. E hoje as
são prioridade, sabe por quê? Porque o diabo está conseguindo distrair a vida de muitas pessoas na igreja, pessoas que falam que adoram a Deus, pessoas que falam que é firme, mas que só vêm aos cultos de domingo. Porque culto de oração não é tão importante quanto alguns esquemas que muitas pessoas marcam por aí. Porque culto de ensino da palavra de Deus não é mais importante para as pessoas. Tem pessoas que falam que não estão vivendo distrações, mas não conseguem cumprir algumas metas que Deus tem estabelecido para você viver juntamente com Ele. Se você não vive distrações, por que as coisas de Deus não são tão importantes quanto aquilo que o diabo tem colocado como distração na sua vida? Ebaravacebre calabarácia. Ei, o diabo está querendo distrair a vida de muitas pessoas. O diabo quer tirar a visão de muitas pessoas. O diabo quer tirar o foco da vida de muitas pessoas. O diabo quer tirar a promessa que Deus estabeleceu para a vida de algumas pessoas. E o que eu conheço de pessoas que têm chamado, o que eu conheço de pessoas que é escolhido por Deus, que tem vivido algumas distrações, pessoas que falam que são crentes, que adoram a Deus, mas em casa escuta muda mundana, no mundo não dão exemplo como cristão, na faculdade não segue o exemplo da vida de um cristão, em alguns lugares não representa Deus, porque eu vou dizer uma verdade, é muito fácil, mas representar Deus nesse lugar, aonde tem louvor, aonde tem pregação, aonde tem homens e mulheres de Deus, e quando você está só, e quando está na faculdade, e quando você está em casa, e quando você está por aí, quem é você? Sabe por quê? Porque a janela divide o coração de eu que estava dentro da igreja, mas estava um pouco lá fora também. Sabe, o coração de eu que está dividido entre Deus e as distrações que ele está olhando na janela. É por isso que ele não conseguiu se concentrar, é por isso que ele não conseguiu focar, é por isso que ele não conseguiu adorar e receber a Deus, porque o coração estava dividido entre o culto, entre a pregação e entre as distrações que a janela oferecia para ele. Diga comigo, janela. Divide. Coração, eu que estava dividido. Irmãos, cá para nós, o que tem de cristão com o coração dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e as suas vontades, entre as promessas de Deus e o seu querer, entre aquilo que Deus estabeleceu como bênção na sua vida, e que algumas distrações que o inimigo tem colocado no seu caminho. Mas tem pessoas que não conseguem dizer não, tem pessoas que não conseguem se afastar, tem pessoas que não conseguem recuar. Sabe por quê? Porque está com o coração dividido entre Deus e as consciências que o inimigo tem colocado como distração na sua vida. Mas eu que estava dividido, eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O diabo ele tem trabalhado de uma forma tão grande que ele consegue distrair pessoas até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro do templo. O diabo consegue distrair pessoas até mesmo na hora da pregação, na hora da oração. Não tem hora e dia estabelecido para que ele venha trabalhar contra as nossas vidas, porque ele quer te distrair, ele quer te afastar da presença de Deus. Aonde tem milagre, ele quer trazer confusão para a sua vida. Aonde tem presença, ele quer te distrair para que você saia daqui pior do que você entrou. E se Deus está aqui, tem cura, tem milagre, tem transformação. Febre, calabarácia. A matéria carnal dele estava presente, mas espiritualmente ele não estava no culto, espiritualmente ele não sentia Deus, espiritualmente ele não se conectava com Deus, porque o corpo estava, mas espiritualmente ele não se fazia presente. E Jesus falou lá em João 4: importa que os verdadeiros adoradores nos adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque para nós se conectar com Deus tem que ser espiritualmente. Não adianta o meu corpo estar aqui, não adianta as minhas pernas estar aqui, não adianta o meu ouvido estar aqui, se eu não estou atento naquilo que Deus ele tem reservado para a minha vida.
quanto vale as promessas de Deus na sua vida? O quanto vale aquilo que Deus tem preparado para você? Fala para mim. Porque muitas das vezes nós estamos divididos entre as promessas de Deus e as distrações do nosso coração, entre o querer de Deus e a nossa vontade, entre aquilo que Deus tem preparado todos os dias, do que aquilo que o inimigo tem oferecido para o nosso caminho. Tem muita gente perdendo a rota, tem muita gente saindo do centro da vontade de Deus, tem muita gente que é escolhido para viver o sobrenatural, mas está se distanciando a cada dia, porque o inimigo tem colocado distrações nos seus caminhos, e aos poucos você tem se afastado e deixado de viver o ministério que Deus tem preparado para você. É isso. Está dividido entre as estações e viver o sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas, e viver a plenitude de Deus, e viver o poder de Deus, e viver o sobrenatural, e viver o milagre, e viver o extraordinário no seu casamento, e viver o extraordinário no seu ministério, e viver o extraordinário em tudo aquilo que Deus ele tem preparado para as nossas vidas. Não podemos dividir o nosso coração entre as nossas distrações e aquilo que Deus ele tem preparado como promessa para mim e para você. Você crê que Deus tem promessa? Levante a mão e adore a Ele. É isso, porque se o coração estiver dividido, a gente não é o mesmo com Deus. Sabe, eu entrei aqui e eu vi Deus usando a pastora Tânia, não sei se foi para uma mulher ou para um rapaz, e eu fico olhando, irmãos, o que tem de pessoas que têm ministério, o que tem de pessoas dentro da igreja que é para ser usado por Deus de uma forma poderosa, o que tem de pessoas com seus dons e talentos enterrados, pessoas que um dia recebeu de Deus o dom para ser usado e não usa, pessoas que foi chamado como pregador e vive se escondendo porque está com seu coração dividido entre as distrações e o ministério que Deus tem para você, pessoas que Deus deu inteligência que poderia estar ensinando, pessoas que Deus capacitou para estar louvando o nome dele, vem aqui na frente, louve uma bomba, mas está parado entre as distrações e o ministério que Deus deu para você, pessoas que Deus escolheu e capacitou, que está em nosso meio, que Deus, Ele quer usar os dons espirituais, mas estão enterrando a cada dia, estão colocando debaixo dos pés, estão cruzando os braços, sabe por quê? Porque as distrações têm te afastado de viver o sobrenatural de Deus neste lugar. O que tem de pessoas que estão enterrando seus dons espirituais, pessoas que são usadas nos dons de profecias, pessoas que receberam dons de línguas estranhas, já tem tempo que não fala, porque não consegue entrar aqui e se conectar para viver uma vida de plenitude com Deus. Sabe? Eu fico olhando, cadê a alegria do Espírito Santo que Deus tem colocado em sua vida? Tem pessoas que vivem uma tristeza dentro do templo, vivem uma tristeza quando se trata das coisas de Deus, mas lá fora consegue rir e se alegrar, lá fora consegue sentar com seus amigos e oferecer o melhor, mas quando entra na casa de Deus, abaixa a cabeça e se frustra. Sabe por quê? Porque os dons espirituais que Deus entregou estão enterrados. Eu fico olhando o coitado do Eutico lá naquela janela, paralisado, com seu coração dividido entre o culto e as distrações que o inimigo oferecia para ele. Os dons que Deus deu é para quê, pastor? Os dons que Deus nos deu é para quê? Para edificar o quê? A igreja. Imagine se todos aqui desse lugar de verdade para Deus. Imagine se todos que entrou aqui dissessem: Deus, eu vou entrar lá e eu vou dar o meu máximo, vou entregar o meu coração, e do jeito que o Senhor quiser me usar, o Senhor vai usar. Eu tenho certeza que pessoas que entrou aqui doente não saíram daqui doente, pessoas que entrou aqui magoada sairiam daqui feliz, pessoas que entrou aqui cabisbaixo sairiam daqui diferente. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar como canal de vitória na presença dele. Deus não vai descer na igreja, Deus não vai mandar anjo aqui. Se tem alguém que vai ser usado aqui, é eu e você. É eu e você que é canal de Deus para a vida de alguém que está do seu lado.
Aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, fala: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguia, mas se é Baal, seguia. Porque o nosso coração não pode estar dividido. Elias reuniu aquele povo e disse: olha, bora cada um clamar o seu Deus. O Deus que é verdadeiro, ele vai responder. Porque aqueles povos falavam que servia a Deus, mas servia Baal. E Baal não responde, Baal não cura, Baal não muda nada em nosso meio. Mas Elias disse: eu vou clamar o meu Deus. Você pode fazer um holocausto aí, pode cavar e jogar água aí, que o meu Deus, ele vai responder com milagre, com fogo. Porque se Deus está em nosso meio, ele responde com milagre. Qual é o Baal que está tomando conta do nosso coração? Qual é o Baal que está atrapalhando o nosso culto? Qual é o Baal que está atrapalhando o nosso contato com Deus? Qual é o Baal? Mas ele disse: ei, até quando cocheareis entre dois pensamentos? A igreja de Deus não pode estar como eu, dividida entre Deus e a janela, entre Deus e as distrações, porque isso fere a nossa vida espiritual, isso nos mata todos os dias. Mas aquele povo cocheava entre dois pensamentos. E Deus não trabalha, Deus não opera através da dúvida. Pode ter certeza, se você entrou aqui e você precisa de um milagre, você vai receber um milagre. Se você entrou aqui e precisa de algo no seu casamento, Deus vai mudar o seu casamento. Se você entrou aqui e precisa de um milagre na sua vida espiritual, Deus vai mudar a sua vida espiritual. Se você entrou aqui e apresentou algo para Deus, Deus ele vai fazer. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele não é filho do homem para que minta. E se Deus ele falou, ele vai cumprir. Se Deus está em nosso meio, então recebe o seu milagre. Não duvida do seu coração. Saia daqui com o milagre de Deus. Mas ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É isso, irmão. Você não conhece alguém que sentou do seu lado aí, que hoje não está aí? Você não conhece alguém que andou contigo e hoje não se faz presente contigo? Você não conhece alguém que era muito usado por Deus e hoje não está aqui? Você não conhece alguém que cantava e hoje não canta mais? De alguém que pregava e não prega mais? De alguém que ensinava e não ensina mais? De alguém que era uma bomba na mão de Deus e não é mais? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque as distrações, janela, provoca quedas em nossa vida. Sabe, tem muitas pessoas que eram bênção e caiu. Tem muitas pessoas que eram bênçãos e se afastou. Tem muitas pessoas que eram usadas e não se faz mais presente em nosso meio. Sabe por quê? Porque se deixou ser levado pelas distrações do mundo. Eu estava lá no segundo andar e ele caiu. A queda foi grande, que chegou ao ponto de matar ele. E se nós não tomarmos cuidado com as distrações que o mundo tem oferecido, possa ser que numa distração dessa a gente cai e não se levante nunca mais. Deus está nos dando um sinal de um alerta aqui, dizendo que o inimigo ele vai investir pesado contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu casamento. E a gente não pode estar distraído, porque senão ele vai realizar a nossa vida. A igreja de Deus tem que estar atento, tem que estar viva, tem que estar de pé para viver o sobrenatural de Deus. É isso. A distração a Eudes não levou somente morte espiritual, mas levou morte física também. Sabe, um tempo desse, foi um pregador na nossa igreja, e pensa como o cara pregava, pensa como era usado por Deus. Pensa que dom maravilhoso que Deus deu. O cara pregou e meses depois morreu no Rio de Janeiro. Infelizmente são realidades que a gente tem que falar. Morreu vendendo droga, morreu na vida errada. E é só mais um de muitos que a gente conhece, que você conhece também, que era uma bomba na mão de Deus, e que as distrações do mundo levou à morte, não somente espiritual, mas física também. Tem muita gente destruindo a sua vida, tem muita gente destruindo seu casamento, tem muita gente destruindo seu ministério, tem muita gente destruindo a sua chamada. Sabe por quê? Porque acha que essa distração pequena não vai causar dano à sua vida, mas vai. E Deus está dizendo: é tempo de acordar, é tempo da igreja estar atenta, é tempo da igreja estar de pé. A Bíblia faz questão de dizer que ele adorou
adormeceu, ele dormiu, e ao adormecer ele caiu, resultando em quê? Na morte. É isso, por quê? Porque a distração levou ele à queda, levou ele ao fracasso. E eu poderia dar vários exemplos aqui na Bíblia Sagrada, de pessoas que pereceram porque se distraiu. Eu posso dar um exemplo de Sansão. Irmão, olha a história de Sansão. A história de Sansão não era para terminar do jeito que terminou, com a vida de crente que começou uma bênção e terminou de um jeito feio. Sansão, ele era um homem poderoso. A Bíblia diz que ele tocava fogo na seara dos filisteus, matava 1000 com a queixada, levava os portões de casa nas costas. Os inimigos tinham medo de Sansão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, e o Espírito de Deus era sobre Sansão, até que um dia ele se distraiu, caiu na armadilha do inimigo. E sabe o que aconteceu? Ele pensou que era o mesmo. Quando os inimigos veio, ele foi e levou uma taca, vazaram seus olhos, e a Bíblia diz que Sansão virou motivo de chacota. Os inimigos riam da cara dele e perguntavam: cadê o teu Deus? Cadê a tua força? Tu não sabe fazer mais nada. Sabe por quê? Porque as distrações levou Sansão ao fracasso. E o que tem de pessoas na igreja fracassado, o que tem de obreiros fracassados, o que tem de levitas fracassados, o que tem de membros que começou a ver se está fracassando ao decorrer do tempo por causa das distrações. Pessoas que oravam e hoje passam o dia todo no celular. Orava, fazia campanha, jejuava, e hoje a televisão, a Netflix, as ostentações, o que o mundo oferece, te distrair na sua vida. E o tempo passa tão rápido que as pessoas vão padecendo minuto a minuto e cada vez mais se definhando na presença de Deus. Deus está trazendo um alerta aqui, dizendo que o inimigo, ele tentou contra a vida hoje, a tua vida hoje, ele não conseguiu. Ele vai tentar amanhã, ele vai tentar depois da manhã, ele vai tentar daqui um mês, ele vai tentar a vida toda, porque ele não se cansa. E enquanto ele não tentar me matar, enquanto ele não tentar te matar, enquanto ele não tentar destruir a igreja, ele não vai parar, porque ele não se cansa. E sabe qual é a verdade, irmão? É que nós estamos lutando contra um inimigo que não é físico, é espiritual. Agora me fala, você consegue vencer o diabo com calibre 38? Você consegue vencer o diabo com armas carnais? Consegue, pastor? Não tem esse que consiga vencer o diabo. Nós estamos lutando contra um inimigo espiritual que opera no mundo físico. Ele é espiritual, mas ele consegue atuar no mundo físico. Mas nós não conseguimos ver. Mas existem armas espirituais que Deus deu à igreja que são capazes de vencer o inimigo da nossa arma. É tempo da igreja estar orando, é tempo da igreja estar jejuando, é tempo da igreja estar buscando, é tempo da igreja estar de pé, é tempo da igreja estar glorificando, é tempo da igreja entrar no culto e oferecer o melhor, porque senão ele consegue nos distrair até aqui dentro. Eita glória! É o que estava no culto, mas não sentiu o culto. É o que estava na presença, mas não sentia a presença, porque ele estava no segundo andar se distraindo enquanto a palavra estava sendo pregada, enquanto o louvor estava sendo ministrado. E olha para cá, irmão, e eu preciso dizer essa verdade que Deus colocou no meu coração. O sermão de Paulo demorou, foi prolongado, e devido a ser prolongado, resultou no sono e na queda de Eutico. Agora eu vou dizer a verdade aqui, o que tem de pessoas fatigadas espiritualmente, não consegue mais assistir o culto, que não consegue mais dobrar o joelho no chão para orar, que não consegue mais ser participante dos cultos, estão tão fatigados que escolhem culto para ir, e mesmo assim, escolhendo os cultos para ir, não conseguem oferecer o melhor para Deus. E sabe quando que você percebe que você não está bem? Quando você deixa de vir para o culto para ir numa festa, no churrasco. Quando você deixa de vir para adorar a Deus, para ir no shopping, ou para ir em qualquer outro lugar, não que seja errado, mas tem pessoas que estão fatigadas espiritualmente, que não tem mais vontade de vir para a casa de Deus, para adorar e oferecer o melhor a Ele. Mas eu quero repreender que toda armadilha do diabo, que toda distração está caindo por terra agora, porque quando nós entrarmos nesse lugar, nós vamos oferecer o melhor para aquele que é digno de toda adoração.
a janela deve ser rejeitada. Devemos deixar, quando eu falo de janela, eu estou falando de distração, daquilo que o inimigo usa para distrair a sua vida, daquilo que o inimigo usa para atrapalhar o seu ministério, para atrapalhar a sua vida espiritual, daquilo que o inimigo usa para te tirar do centro da vontade de Deus. Quando o Eutico cai no segundo andar, está lá, houve um alvoroço. Paulo foi lá, colocou a mão e ressuscitou Eutico. Depois que ele ressuscita, Eutico não volta para o mesmo lugar não, porque ele sabe que lá foi o que prejudicou a vida dele, que a levou à morte. Ele entendeu que lá era um lugar perigoso para ele estar. Ele entendeu que lá não era um lugar de crente. Ele entendeu que ali não era o lugar da onde se adorava a Deus. A samaritana, ele disse: Senhor, os nossos pais adoram lá em Jerusalém, naquele monte. E o Senhor nos diz aonde é o lugar certo para adorar. Jesus disse: nem no monte, nem em Jerusalém, mas é chegada a hora que os verdadeiros adoradores os adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se é na tua casa, tem que ser espírito e verdade. Não importa se é na faculdade, tem que ser espírito e verdade. Não importa se é dirigindo, tem que ser espírito e verdade. Aleluia! É isso. Eu que ele aprendeu a lição de que quando está na presença de Deus, tem que se oferecer o melhor. Eu aprendeu a lição que quando Deus chama ele e entrega algo para ele, ele tem que oferecer o melhor. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Dá uma olhada para a sua vida lá atrás. Quem você era? O que você apresentava para Deus e o que você apresenta hoje? Será que você ainda é o mesmo na presença de Deus? Será que você ainda oferece o seu melhor para Deus? Será que você é o mesmo crente que você era lá? Ou as distrações têm mudado a sua vida, o seu caráter, o seu ministério? Será que você ainda é o mesmo crente obediente a Deus? Será que é o mesmo crente obediente ao seu pastor? Será que é o mesmo crente obediente às lideranças que Deus constituiu para te abençoar? Será que você é o mesmo? Meu Deus! Precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos aprender que há um inimigo, que ele veio para roubar, matar e destruir, e que todos os dias ele tem lutado contra a minha vida e contra a tua vida. E eu vou dizer uma verdade, olha para mim aqui, irmão. O diabo não quer te arrancar desse lugar. O diabo não quer te tirar dessa igreja. O diabo ele quer que você esteja aqui. O diabo ele quer que você esteja presente na casa de Deus, mas sem sentir Ele. O diabo quer que você esteja aqui, mas sem ver Ele. O diabo quer que você esteja aqui, mas sem sentir a presença dEle. O diabo quer que você esteja aqui sem obedecer às lideranças deste lugar. O diabo quer que você esteja aqui sem sentir o louvor. O diabo quer que você esteja aqui sem receber a pregação. Ele está dizendo: fique na igreja, mas esteja distraído. Fique na igreja, mas não sinta a presença dEle. Fique na igreja e continua desobediente. Porque o que o diabo quer te distrair. Levarava sempre calabarácia. Mas diga comigo, na janela é perigoso demais. Porque na janela oferece muitas distrações. Diga aí: eu não posso estar distraído. É isso. É isso, é arriscado demais, irmãos. A gente viveu uma vida com Deus e está distraído com as coisas que o mundo tem a colocar para encher os nossos olhos. Olha o que a televisão está ensinando para essa geração. Olha o que as redes sociais estão ensinando para essa geração. Sabe, eu fico olhando um pouco para o passado, quando a gente aceitou Jesus, e fico olhando para essa geração de hoje, é totalmente diferente. Uma geração do meu tempo que a gente subia monte, que a gente descia monte, que a gente ia para a vigília, que a gente orava a noite todinha. Sabe por quê? Porque não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha as distrações que o inimigo oferecia para os dias atuais. E o povo de hoje não tem maturidade para suportar. E o que tem de crente que está na casa de Deus e vê as promessas, mas que os olhos brilham quando o inimigo começa a oferecer as distrações. Olha aí.
A gente saía do culto e ficava caçando vigília para ir. Saía do culto e ia para os montes. Porque nada dessa terra era capaz de nos distrair, pastor. Cansei de passar a semana toda indo para culto, sair de culto e ir para o monte. E no sábado ir para a vigília. E sair da vigília e trabalhar 4h da manhã. E quanto mais a gente buscava, mais a gente queria. Quanto mais a gente estava na presença de Deus, mais forte a gente se sentia. Quanto mais na presença de Deus, mais usado a gente era. Quanto mais na presença de Deus, mais obediente a gente era. Quanto mais a gente buscava, mais a gente queria. Quanto mais a gente buscava, mais longe das distrações a gente ficava. E Deus está dizendo que é tempo da igreja se colocar de pé, porque Deus quer usar muitos aqui de uma forma poderosa. A janela é perigosa demais para nós estarmos. Diga comigo, ficar na janela. Diga, é arriscado demais. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão. Talvez se você já experimentou uma queda dessa como eu, talvez se você já levou um tombo desse na sua vida, eu não sei qual foi a distração que te deu uma queda, que te deu um tombo, que fez você pagar um alto preço e até mesmo chorar. Eu quero dizer que há tempo de você se levantar. E você que levou o tombo, se levantou, Deus está dizendo que sirva como experiência para você nunca mais abrir o seu coração às distrações desse mundo. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar de uma forma poderosa. Aleluia! O diabo ele quer pegar o seu dia mal, o diabo quer pegar o seu dia de luto, o diabo quer pegar o seu dia de sofrimento, o diabo quer pegar o seu dia de angústia, para fazer com que você pare, para fazer com que você se distraia na presença de Deus, para fazer com que você esteja de cima da janela. E Deus está dizendo, ei, em cima da janela não é lugar de crente que quer viver promessa. Em cima da janela não é lugar de obreiro que Deus escolheu para ser bênção em sua presença. Ei, lugar de janela não é para aqueles que levantou a mão e aceitou Jesus e disse que quer viver a sua promessa. Lugar de janela é para crente que quer viver uma vida dupla com Deus, um pouquinho na igreja e um pouquinho no mundo. É janela, é para quem não quer ter ministério. Janela é para quem não quer ter compromisso, porque quem quer compromisso com Deus sabe que a janela não é lugar para você estar. Se coloca de pé nessa noite. Glória, glória, Jesus, aleluia. Ei, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que muitos estão aqui e ouviram essa mensagem, mas mesmo assim muitos vão fazer como eu, que durante o sermão de Paulo não estava dando ouvido, que diante da presença de Deus ele estava pouco se importando. Aleluia. E eu vou dizer uma verdade aqui: quando o inimigo cega algumas pessoas, essas pessoas deixam de olhar para Deus. E eu vou dizer a verdade que tem pessoas, irmãos, que pouco está se importando com a presença de Deus, pouco está se importando com o seu ministério, pouco está se importando com aquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Mas eu quero acreditar que tem pessoas aqui que, como eu, já levou um tombo na vida e que se levantou novamente e sabe do que eu estou falando e sabe a dificuldade que é para se levantar. Mas Deus foi misericordioso. Ele foi lá e ressuscitou e colocou ele de pé novamente. Aleluia. Que essa mensagem e que a vida de Euco sirva de lição para algumas pessoas que entrou aqui e está com o seu coração dividido entre Deus e o mundo, entre o seu ministério e as distrações, entre as promessas de Deus e aquilo que o inimigo está colocando aos seus olhos. Feche seus olhos nessa noite. Deus maravilhoso e poderoso, está aqui a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai. Eu quero nessa noite apresentar a vida da tua igreja, a vida do teu povo, ó Pai. E eu sei que se o diabo por um caminho se levantar por sete, ele vai sair.
porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Eu quero abençoar a vida da tua igreja, ó Pai, e eu quero profetizar que nenhuma distração deste mundo, ó Pai, nada que o diabo tenha oferecido vai nos arrancar do centro da tua vontade, vai tirar o direito, ó Pai, de nós sermos verdadeiro adorador em tua presença. Eu quero abençoar a tua igreja, e aonde quer que ela esteja, meu Pai, ainda que não seja dentro do templo, ainda que seja na sua casa, ainda que seja na faculdade, em qualquer lugar, essa igreja vai ser um canal de bênção. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão, porque o inimigo não vai conseguir te distrair, o inimigo não vai conseguir. Levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar. Cadê os crentes que Deus levantou? Cadê os crentes que Deus deu dom? Cadê os crentes que Deus deu ministério? Cadê os crentes que querem ser usados de uma forma poderosa? Seja agora em nome do Senhor renovado. Seja renovado com o dom que Deus te deu. Seja renovado. Eu quero abençoar a tua igreja, Pai. Eu quero abençoar o pastor desta igreja. Eu quero acreditar que nesta noite o Senhor está levantando, meu Pai, uma igreja poderosa, uma igreja que vai receber poder para curar, uma igreja que vai receber poder, e aonde colocar as mãos, o Senhor vai operar de uma forma sobrenatural, que aonde colocar os pés, meu Pai, o Senhor vai fazer algo extraordinário através dessa vida. Eu quero profetizar, se tem alguém aqui que estava vivendo as distrações do mundo, a partir de hoje vai viver uma vida, meu Pai, de milagre em tua presença. Eu quero profetizar, meu Pai, se entrou alguém aqui que estava com seu coração dividido entre a janela e a tua presença, e essa janela caia por terra agora, para que essa pessoa venha viver o sobrenatural do teu Espírito. Eu quero profetizar agora que toda cegueira espiritual está caindo por terra, e que pessoas que entrou aqui, meu Pai, a partir de hoje, que estava com seus dons enterrados, vai começar a ser usado de uma forma diferente e poderosa em tua presença, Pai. Deus, que dons e talentos que estavam enterrados aqui, que venha se ressurgir agora. Eu quero profetizar, meu Pai, em casamentos aqui, meu Pai, que estavam vivendo distrações. Eu quero profetizar em vidas espirituais aqui. Eu quero profetizar em vidas financeiras. Eu quero profetizar em vida conjugal. Eu quero profetizar em qualquer área da vida que estava sendo afetada pelo diabo, que venha ser bênção agora. Se tu acredita nessa palavra, levante a mão o mais alto que você puder, porque eu quero profetizar e declarar que toda artimanha do diabo está caindo por terra agora, que todo projeto do mal para te desanimar, para te enfraquecer, está caindo por terra. Recebe renovo, recebe força, recebe poder, recebe graça, recebe de Deus agora o milagre. Levante a mão